Queridos irmãos da Casa de Bezerra, estamos aqui mais uma vez para, neste ambiente virtual da Casa de Bezerra, refletirmos um pouco a respeito de relatos do Evangelho de Jesus, para que possamos, através destas singelas reflexões, nos prepararmos mais, nos fortalecermos para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades do dia a dia. E sempre é bom, não é mesmo? Lembrar o Evangelho de Jesus. E exatamente hoje nós vamos relembrar que Jesus, com vários relatos do seu Evangelho, ele sempre estava, na maioria das vezes, rodeado pelo povo. Por exemplo, após a prisão de João Batista, Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, lembrando que são duas cidades da Galiléia. E à beira do lago Genezaré, talvez residindo na casa de Pedro. Jesus reuniu seus discípulos e começou a percorrer a Galiléia, pregando, afastando os espíritos obsessores, fazendo curas, divulgando a sua mensagem cristã. E como era de se esperar, sua fama se espalhou e de toda parte vinham as pessoas para encontrar Jesus. Não só da Galiléia, mas de Jerusalém, Judéia e até mesmo além do Jordão. E a partir de então, Jesus sempre estará cercado por multidões que o procuram com insistência, como vemos em algumas passagens. Vamos lembrar. Estará em Marcos capítulo 2, 1 a 2. Quando voltou a Cafarnaum, e vieram sabendo que ele estava na cidade, juntou tanta gente na casa que não cabiam nem junto à porta. Dirigindo-se noutra vez, a casa fluiu de novo tanta gente que Jesus e os discípulos nem podiam tomar alimento. À beira do lago, certa vez, pediu aos discípulos para sempre terem pronto um barquinho, uma embarcação, para que a multidão não o comprimisse, porque todos que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Lembremos a passagem nessas imagens. E levantando-se, por exemplo, de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, está lá nos evangelhos, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando-o lhe disseram: todos te procuram. Vejamos, irmãos, que seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram nesta passagem: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os. Então, a qualquer hora, pois, e em qualquer lugar, a multidão rodeava Jesus, não lhe deixando, às vezes, podemos imaginar, tempo nem condições para uma meditação, repouso e, quem sabe, talvez a própria alimentação. Nós talvez não nos sentiremos bem, mas como se sentia Jesus? Narra Mateus capítulo 9, 36, que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Vejamos, irmãos, que Jesus tinha compaixão do povo. Mas por que essa compaixão? Simplesmente porque Jesus sabia da desorientação espiritual em que se encontrava o povo e sofria pela incredulidade e a maldade com que agiam. E o que Jesus fazia? Aí a grande lição. Para ajudá-los a sair dessa incredulidade e ignorância espiritual, Jesus dizia certas coisas e produzia fenômenos, como vemos, por exemplo, nas seguintes passagens. Em oração a Deus, Jesus dizia: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam em tu que me enviastes. Quando, por exemplo, uma voz do céu lhe responde esclarecendo ao povo: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vocês. Jesus, então, vendo a multidão que repreendia o espírito imundo, fez com que ele se afastasse.
Outra passagem que Jesus nos diz, para que saibais quem é o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade, o que Jesus fez. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 10. Ele curou um paralítico. Mas como o povo se sentia antes do que Jesus fazia? Primeiro, a multidão ficava impressionado com a sua doutrina. A multidão se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. A multidão o recebia com alegria e demonstrações de apreço, de respeito. Jesus era convidado para banquetes, onde sempre aproveitava para ensinar, usar a sua pedagogia. Várias vezes, Jesus foi ungido com perfumes, com bálsamos, por mulheres do povo. Alguns cooperavam com ele, até mesmo financeiramente, como Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras personagens do Evangelho que o serviam com os seus haveres. Mas, se o procuravam reter, ele esclarecia. Também necessário é que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. E nem todos aceitavam, porque Jesus foi rejeitado em Nazaré, terra da sua infância e mocidade, e na Samaria, onde, por preconceito tribal, alguns samaritanos não quiseram hospedar Jesus. Em Gerasa, libertou um homem da legião de espíritos que obsidiava terrivelmente, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles, porque sentiam, na verdade, era um grande medo. Mas de quê? Da amparo espiritual? As opiniões também sobre Jesus, elas se dividiam. Alguns afirmavam, não é este o filho de Davi? Perguntavam alguns. Quando Jesus curou o obsidiado que passou a ver e falar. Os fariseus contestaram, ele não expulsa os demônios, senão por Belzebu, que era conhecido como príncipe dos demônios. Outros afirmavam que Jesus era bom, diziam alguns. Outros até questionavam, não, antes engana o povo. E os adversários eram muitos, sacerdotes, escribas, anciãos do povo. Continuavam a achar que Jesus era um violador da lei de Moisés, porque inclusive ele trabalhava no sábado. Quantos afirmavam que Jesus blasfemava? Ele dizia ser Deus, seu Pai, e o que, na opinião deles, era querer se fazer igual a Deus, quando Jesus falava, eu e o Pai somos um. E pasmem, para alguns Jesus era glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E quantos queriam pegá-lo em falta? Por isso, ao curar pessoas, Jesus ordenava que não descobrissem. Mas nem sempre as pessoas mantinham discrição e os fatos divulgados mais expunham Jesus aos seus adversários. E a inconstância da multidão, como narra João, que haviam judeus que pareciam aceitar Jesus, mas Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testemunhasse ou testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E que ante a multiplicação dos pães e peixes, a multidão quis proclamar rei a Jesus, mas o mestre se retirou deles. Quando o alcançaram depois, já na outra margem do lago, Jesus disse, me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Vejamos, irmãos, que essas passagens de Jesus provam que ele nunca se iludiu com a multidão e, de fato, ele demonstraria sua inconstância no posicionamento em relação à multidão, em relação ao mestre. Por exemplo, na última Páscoa, ao entrar em Jerusalém, uma multidão aplaudia Jesus. Mas também havia parte da multidão
onde Jesus aproveitou e perguntava lá no horto como um salteador com espadas e varapaus para me prender. Então, todos os dias me assentava, dizia Jesus, junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas a dedicação com que Jesus tinha para a humanidade não se abalou. Quando ele caminhava para o Gólgota, para o fim da existência terrena sob o peso da cruz, seguido por grande multidão de povo e de mulheres, aos quais batiam no peito e o lamentavam, Jesus ainda alertou que ali ele estava cumprindo a sua missão. Então vejamos, irmãos, que em vários momentos presentes de Jesus, nos seus ensinamentos maravilhosos a todos nós, a multidão lá estava. Mas quem é essa multidão? Possivelmente, muitos de nós que hoje aqui no planeta Terra estamos encarnados, talvez à época do Mestre lá estávamos. Mas de que lado estávamos? Aqueles que preferiram condenar Jesus e absolver Barrabás, o denominado bom ladrão? Quem éramos nós naquela multidão? Nós éramos favoráveis ao sacrifício do Cristo? Ou éramos aqueles que entristecidos estávamos pela sua perda, pelo seu sacrifício? E hoje, vivemos diante desses dias tão conturbados. Rebanhos, multidões, apressados, desorientados, quantos que estão alheios ao processo de transformação do mundo. O que estamos fazendo de diferente? Ao lembrar Jesus, o que fazeis de especial quando ele interrogou os seus discípulos? Não podemos pura e simplesmente fazer parte de um todo. Somos esse todo. Mas lembremos, à luz da doutrina espírita, a nossa individualidade, a nossa responsabilidade única e exclusiva pela nossa transformação moral e automaticamente com essa transformação refletindo na harmonização do nosso mundo. Não sejamos apenas mais um no meio de muitos, mas que possamos nos destacar, não pelo orgulho, pela vaidade, pela posse dos bens terrenos, mas que possamos nos destacar como células vivas do bem, como aqueles agentes que trabalham, que buscam manter a mente tranquila, o coração sereno, para seguir em frente em nossa jornada. Então, assim, amigos, são as nossas simples reflexões para este momento de hoje, que possamos aproveitar sempre estas vibrações maravilhosas que se nos chegam pelos amigos espirituais com a permissão do Pai amado. E que Jesus, nosso Mestre querido, continue nos amparando hoje, agora e sempre. Muita paz a todos nós e até o nosso próximo encontro.